A primeira família de produtos que vamos abordar é a família Clamper Front. Talvez seja a família mais conhecida e com mais presença em todo o Brasil, seja uma loja de materiais elétricos, um home center, qualquer tipo de loja tem o básico, que é o Clamper Front. O que este DPS ele tem de, vamos dizer assim, de característica marcante? São duas grandes características. A primeira é que ele é um DPS para quadros elétricos, logo, a fixação dele é feita por trilho DIN. Assim como os disjuntores e DRs também se fixam neste tipo. Isso já é bem comum nos quadros elétricos. Uma outra característica marcante dele são os bornes de conexão. Então, você vai pegar os fios decapados, seja fase, neutro e terra, conectar nos bornes e fazer o aperto utilizando o parafuso. Desta forma, o DPS estará fixo mecanicamente por meio do trilho DIN e conectado eletricamente através destes bornes. Por ser uma família de quadros bem diferente de outras famílias da Clamper, os Clamper Front terão diversos modelos focados em algumas variações que os quadros elétricos podem ter. Vamos citar algumas. A primeira são as suas tensões. Nem todo o sistema é 127/220, também temos 220, 380, 254, 440, dentre tantas outras opções que podem ocorrer. Por isso, teremos Clamper Front de 175 volts, 275, 385, 460, tem de 680 e até de 800 volts. Por quê? Diferentes instalações, diferentes realidades vão demandar diferentes modelos de proteção. O mais comum é a tensão de 275 volts. Por quê? Pensando no Brasil, vão ter dois sistemas que são os mais populares: 127/220, 127 fase neutro, 220 fase-fase, e o 220/380, 220 fase neutro e 380 fase-fase. O DPS de 275 atende esses ambos cenários. Poxa, mas se tem um de 175, posso realmente usar o DPS de 275 numa rede 127, ou famoso 110? Sim. Vocês se lembram que eu falei da UP, que quanto menor a UP melhor, e que os equipamentos eles já têm uma suportabilidade mínima? Em rede 127, os equipamentos têm 1.5 kV ou os 1500 volts de suportabilidade. Percebam que todos os DPS de 275 possuem uma UP menor do que isso. Logo, são aplicáveis com certeza para proteger esses equipamentos. Já as redes 220 e 380 obrigatoriamente precisam ser os DPS de 275 volts. Mas o que seria esse tal de 175, 275? Isso é chamado de UC, ou máxima tensão de operação contínua. Basicamente, é como se fosse o DPS, ele pode ficar 24 horas ligada com essa tensão, neste exemplo aqui de 275 volts, sem compreender que isso é um surto elétrico. Logo, ele vai ficar ali como se fosse à espera do surto. Uma vez que a tensão for acima desse valor, ele vai começar a drenar. Lembrando, se um surto é menor do que 275 volts, certamente o equipamento irá suportar. Lembre-se da tabela de suportabilidade dos equipamentos. E claro, pessoal, quando a gente fala de surtos elétricos, é muito incomum um surto ser tão baixinho assim, como 220, 500 volts. Surtos realmente são ali na faixa de 1000, 3000, 4000, 5000 volts. Então, independente se é 175, 275, 460, certamente quando um surto vier, todos irão atuar rapidamente para proteger os seus equipamentos. Outras informações que são muito importantes no DPS, podemos dizer que a IMAX, a IIMP e a IN. O que são isso? São as capacidades de drenagem contra surtos. IMAX vem de corrente máxima de descarga. IN é a corrente nominal de descarga. E a IIMP é a corrente de impulso. Vou explicar de uma forma mais detalhada. O que é a corrente máxima de descarga de um DPS? É quanto que ele suporta receber pelo menos um surto, testado, claro, em laboratório e não se danificar. E, por exemplo, este DPS, ele tem uma corrente máxima de descarga de 45 kA.
Isso significa que no laboratório um DPS desse, ao receber um surto de 45 kA, lembre-se em 8/20, já que é um DPS classe 2 que eu estou na mão, ele não se danificou. Logo, ele pode ser declarado com essa corrente. Este mesmo DPS aqui, se vocês pegarem, por exemplo, na ficha técnica, vai estar lá corrente nominal ou IN 20K. O que isso significa? Este mesmo DPS que suporta um pulso de 45K sem se danificar, caso ele seja testado em 20 kA, ou seja, 20.000 amperes, que é a sua corrente nominal, ele pode receber 15 pulsos sem se danificar. Então essa é a diferença. Corrente máxima, quanto ele suporta no mínimo uma vez sem danificar. Corrente nominal é quanto que ele suporta no mínimo 15 vezes sem se danificar. É comum, em alguns tipos de projetos, as pessoas procurarem pela corrente nominal, já que é um valor que já te garante que pelo menos 15 vezes esse DPS vai fazer todo o seu papel sem necessidade de trocas. E a corrente de impulso? A corrente de impulso é um teste que é feito apenas em classe 1. Então, se lembram daquela 10/350? Aquela onda é chamada de corrente de impulso. Então, todo DPS que você vê na etiqueta, na ficha técnica e INPE, pode saber, ele é classe 1. E assim como um DPS classe 2 é testado em corrente máxima e corrente nominal, um DPS de classe 1 será testado na corrente máxima, corrente nominal e corrente de impulso. Logo, o DPS classe 1 ele tem, digamos assim, um teste a mais a ser feito. E o INPE é um valor em 10/350 utilizada para testar os DPS classe 1. Então, é claro que são várias ondas que serão aplicadas para testar este DPS, mas a mais característica vai ser essa de 10/350, que já falamos anteriormente, que ao DPS suportar são aproximadamente 5 pulsos de corrente de impulso de diferentes capacidades, mas esse DPS ele tem que suportar todos esses impulsos e será declarado como classe 1. E a corrente de impulso é um teste feito para garantir que um DPS de classe 1, como este front aqui, suportou a corrente que é declarada. Por exemplo, este DPS aqui tem 12,5 kA, ou seja, 12.500 amperes de corrente de impulso. Logo ali no laboratório foram feitas diversas ondas testando este DPS e uma delas foi a corrente de impulso em 10/350 com esse valor. Outros DPS da Clamper podem ter outros valores e aí cada modelo tem a sua capacidade. Entendido esses valores, existe modelo de Clamper Front para todas as suas necessidades. Assim como falamos de tensão, de corrente aqui, de impulso, nominal, máxima, também existe uma variação de modelo que é até novidade na Clamper, que são os números de polaridades. Percebam que por muito tempo o mais comum no mercado era o monopolar, onde você pode usar este Clamper Front tanto na fase, no neutro e no terra, e basta, se você tem, por exemplo, duas fases, o neutro e o terra, comprar 3 monopolares e instalar um para cada fase, um para o neutro e um para o terra. Agora, temos modelos bipolares, tripolares e tetrapolares. Qual que é o grande benefício? Podemos dizer 2, na verdade. O primeiro é que, no monopolar, vamos pegar o maior exemplo possível. 4 DPS, um para cada uma das fases em um sistema trifásico e um DPS para o neutro, todos conectados ao aterramento. Para isso era necessário ou distribuir o aterramento em cada um dos DPS ou utilizar um barramento pente. Já nos DPS multipolares, você, ao conectar o aterramento uma única vez, todos os plugs já receberão este aterramento. Um outro benefício dos modelos multipolares é que, ao consultar a norma, existem mais de um tipo de forma de instalação, como aquele onde o DPS é ligado entre fase e terra. Existem sistemas, por exemplo, que é fase neutro e do neutro para o terra é um outro tipo de DPS. Isso ficava meio que a cargo do eletricista fazer esse esquema de instalação de forma manual. Agora, existem bases com diferentes tipos de instalação. Então, ao invés de você se preocupar em fazer meio que um roteamento de cabos, basta você comprar a base
de acordo com a sua necessidade e a base internamente já faz esse tipo de atuação. Vou dar um exemplo bem específico, um sistema de aterramento TT. Você conectaria, por exemplo, num trifásico, 3 DPS clamper front entre fase e neutro e um DPS de centelhador, que muito tempo foi chamado de GCL, hoje a gente chama de clamper front G, entre neutro e terra. Então, essa conexão era toda feita por fios. Desta forma, este roteamento entre clamper front V, entre fase neutro e o G entre neutro e terra, era preciso que o eletricista fizesse isso com os condutores. Então ele tinha que ter ali um trabalho de fazer o roteamento correto. Já no sistema, por exemplo, os modelos tetrapolares ou até mesmo os bipolares, você já tem um modelo pronto com isso. Então você tem, por exemplo, um plug do front V, que é o varistor, e um plug do front G. E a própria base já faz essa conexão interna. Já neste exemplo que eu dei anteriormente, como eram 3 clamper front V monopolares em conjunto com um GCL ou front G, que é aquele centelhador, teremos um tetrapolar que será essa combinação. 3 clampers front V, que serão só os plugs, e um front G, que é esse plug azul que está aí na tela. Toda a conexão interna é feita já pela própria base. Basta você conectar as fases neutro e terra e todo esse serviço de conexões será feito pela Clamper. Então, pessoal, quando falamos da família Clamper Front, estamos falando de versatilidade, seja para quem precisa da classe 1 ou classe 2, assim como variações de tensão, corrente e agora a quantidade de polaridades. Independente do quadro de proteção que você precise, conte com a família Clamper Front, que terá uma solução sob medida para você. Já o Connect, pessoal, também é um DPS classe 2, como diversos modelos Clamper Front, porém com uma diferença bastante inovadora, que é o que chamamos de conector perfurante. Ao invés de utilizar o trilho DIN e a conexão elétrica por bornes, este conector faz essas duas funções. Mecanicamente trava ao se conectar ao fio e eletricamente, por ser metálico, também fará a conexão necessária. E o aterramento será feito neste furo aqui que fica neste ponto aqui do DPS. Desta forma, imagina aquele quadro que já está cheio de disjuntores ou até mesmo um quadro que não tem um trilho DIN onde você consiga colocar um DPS convencional. O Clamper Connect é a solução ideal para essa demanda. E pode surgir uma dúvida para todos vocês. Poxa, se o DPS ele está drenando o surto no lugar do equipamento, ele tem vida útil, tem data de validade? Na verdade, vida útil ele tem, data de validade não. Como isso funciona? Cada surto tem uma intensidade diferente, por isso não tem como prever quanto tempo esse DPS vai ficar funcionando no sistema. Mas a cada surto ele se desgasta um pouco até chegar a hora de trocar. Na família Clamper Front, isso é feito por um status de sinalização, que é o quê? Verde, você pode continuar com este DPS no seu quadro, e vermelho, está na hora de trocar. Já o Clamper Connect, ele tem um sistema de tarjeta que quando ele chega ao final de vida útil você precisa trocar, uma tarjeta amarela sobe e você faz essa substituição. Então, é legal que de vez em quando você verifique os seus quadros para saber se está na hora de trocar. Isso pode demorar alguns meses ou até muitos anos, depende muito da região, da intensidade dos surtos elétricos. E principalmente para a indústria, existe uma coisa chamada sinalização remota, que é este componente verde aqui, que está neste DPS, por exemplo. É claro que todos estes DPS aqui da família Clamper Front têm um modelo com sinalização remota, que isso vai ser ligado num equipamento de automação, em algum tipo de sinalização luminosa ou até sonora, para, ao invés de o operador ou o eletricista precisar ver o status transformando de verde para vermelho, aqui estará ligado um sinal que vai comunicar ao seu sistema de automação. Dessa forma, você consegue automatizar um alerta que está na hora de trocar o seu DPS, garantindo que, acabando a função do DPS, você já faz a manutenção necessária no seu sistema.